Para nos situarmos. A nação de Israel era uma nação unificada. Era todo mundo no mesmo estado, era todo mundo da mesma nação. E aí Israel teve alguns reis. Começou com Saul, que não agradou a Deus, foi destituído, assumiu Davi, Davi morreu, assumiu Salomão, o filho de Davi. E Salomão morre, mesmo não sendo o mais velho, quem entra na fila de sucessão, ascendendo na ponta da fila de sucessão, é um cidadão chamado Roboão. Mas voltando um pouquinho na história, Salomão não tinha característica de Davi, o seu pai. Davi era um rei conquistador. Salomão era um rei mais voltado para a diplomacia. Salomão não conquistava, mas Salomão gostava de ostentação. Salomão gostava de fazer vulto para as nações vizinhas. E aí qual a forma de Salomão que Salomão encontra para ostentar o seu reino, para colocar o seu reino em posição privilegiada do ponto de vista financeiro? Se ele não conquista terras, ele passa a sugar o povo. É sempre assim que funciona. Ou você conquista por guerra outra nação, aí está aí muito bem caracterizado nos Estados Unidos, ou você conquista por guerra outra nação e suga tudo que ela tem, ou você suga do povo. Eu não vou dar outro exemplo, não. Ou conquista por terra, ou você suga do povo. E Salomão optou pela segunda opção. Ele passou a pressionar o povo, aumentando a carga tributária. O povo começou a colocar a pagar mais impostos. E Salomão apertava, Salomão chicoteava, Salomão fazia tudo o que queria, porque Salomão queria dinheiro. Salomão, não é à toa que Salomão fica conhecido como, na história das fábulas, como as minas do rei Salomão. Tem os cantos, tão rico que ele era. Salomão foi conhecido como um rei sábio, mas também como um rei extremamente rico. Só que a riqueza de Salomão era colocada em cima da pressão que ele fazia no povo. Só que passando por essa história de pressão, vindo da tribo de Efraim, tinha um cidadão chamado Jeroboão. E Jeroboão tinha uma promessa de Deus, está lá no capítulo 11, versículo 38, Jeroboão tinha uma promessa de Deus, dizia mais ou menos o seguinte para Jeroboão. Capítulo 11, versículo 38. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Jeroboão tinha uma promessa do Senhor. Só que Salomão, quando percebe isso, que Jeroboão seria uma concorrência forte no reino dele, Salomão persegue tanto Jeroboão, que Jeroboão foge para o Egito. Só que um dia Salomão morre, e o povo diz: traz Jeroboão de volta, porque ele tem liderança. E a pressão que a gente sofria do rei, ele vai negociar com o novo rei, e tudo vai ficar bom para a gente. E aí Jeroboão volta do Egito, vai na frente do povo para representar esse povo, diz: olha, Roboão, não aperte mais o povo, tire da gente esse sofrimento, porque a gente não aguenta mais sofrer. E aí Roboão, um rei novo, primeiro consultou os sábios do seu rei, do antigo rei, do seu pai. E os sábios disseram: olha, Roboão, se o povo te pede algo e você concede algo a este povo, esse povo fará tudo que você quiser. Só que Roboão era menino novo. Disse: rapaz, esses sábios estão me colocando numa cilada. Aí Roboão foi se aconselhar, sabe para quem? Coisa que normalmente a gente faz. A gente quer um conselho, Deus concede esse conselho, Deus fala do seu coração, mas não coincide com a sua vontade. Aí você diz: não é Deus, eu vou ouvir outra pessoa. Aí Roboão foi na espécie do arrumadinho. Roboão chega e vai consultar os sábios jovens, que o texto diz que tinham sido criados com ele. Roboão foi para os amigos dele. Sabe por quê? Porque existem certos tipos de amigos que não falam o que você precisa ouvir, falam o que você quer ouvir. E aí os amigos disseram o seguinte: se o teu pai
apertava o povo na espessura de um dedo mínimo, aperta esse povo na espessura da cintura do teu pai. Se o teu pai chicoteava esse povo, além de chicotear, coloca nesse povo também uma pressão e uma praga de escorpião. Aí Roboão disse tudo que eu precisava. Quando Jeroboão voltou para saber a resposta de Roboão, Roboão disse o seguinte: olha, diga para o seu povo, diga para a sua turma, e se o meu pai apertava na espessura de um dedo mínimo, eu vou apertar esse povo na espessura da cintura do meu pai. Quando Jeroboão volta para sua terra e transmite a mensagem do rei, o povo disse: não, esse rei a gente não quer. A partir de hoje, Roboão não é mais o nosso rei. Isso vai provocar um cisma na história do Egito, vai provocar uma divisão, uma quebra nesse reino, e vai ficar 10 nações no norte, 2 nações no sul, 10 nações com Jeroboão, que não era o rei, e 2 nações apenas com Roboão. Roboão ficou isolado no sul, e Jeroboão passou a reinar, governando 10 tribos. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Na proposta indecente. Porque Roboão, quando se vê rei de um povo, uma nação próspera, pegou a maior parte do povo, ele disse: agora eu sou o cara, eu mando em tudo, eu sou o rei, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Só que Roboão, como ser humano, como nós somos, Roboão passou a perceber que o povo se deslocava do norte para o sul, porque se nós analisarmos 2 Crônicas 7:16, que normalmente a gente só lê até o 7:14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, a gente sempre conhece só esse texto. Se a gente avançar um pouquinho, em 2 Crônicas 7:16, a gente vai perceber algo interessante. Segunda Crônicas 7:16. Roboão passa a pensar o seguinte: se esse povo, vou chegar no texto, e Roboão diz: se esse povo começar a ir para o sul, um dia esse povo vai se juntar com o pessoal do sul, vão provocar uma rebelião no meu reino, voltarão junto com o rei de Judá, que é Roboão, me matarão e tudo estará perdido. E aí Roboão, guarda o texto de 2 Crônicas que eu vou passar ainda. E aí Jeroboão tem a seguinte ideia, e eu não sei o que danado tem o tal do crente, do ser humano, para ter ideia maravilhosa, para ir de encontro à vontade de Deus. Jeroboão disse o seguinte: se é perigoso para esse povo ir para o sul, porque eles podem se juntar e se rebelar contra mim, eu vou oferecer algo para esse povo, para que eles não precisem mais ir para o sul. E aí Jeroboão tem uma ideia fantástica, e ideias fantásticas o inferno está cheio desse tipo de Jeroboão. Porque Jeroboão teve a seguinte ideia, Carla. Ele disse: construirei aqui no norte 2 altares, um em Dan, o outro em Betel. Mas não vai ser um altar qualquer como o pessoal do sul tem, não. Vai ser um altar incrementado. Na linguagem hoje jovem, vou fazer um upgrade no altar. E aí ele constrói o altar em ouro, mas ele coloca 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, e lança a seguinte proposta indecente para o povo: gente, meu povo, disse Jeroboão, vocês não precisam mais ir para o sul, porque é perigoso, é trabalhoso, dá muito trabalho. E esse deslocamento para o sul ocorria em forma de romaria. As crianças se perdiam, as pessoas morriam, e Jeroboão disse: eu sou o cara e eu vou resolver a vida de vocês. Não precisam mais ir para o sul. Tenho aqui no norte 2 bezerros, 2 altares. Um em Del, vocês podem escolher. Um em Dan, o outro em Betel. Podem escolher à vontade. Não precisam mais ir para o sul, porque agora vocês têm um local para adoração. Não parece a proposta perfeita? Mas era indecente. A proposta de Jeroboão era tentadora, parecia perfeita, mas era indecente. Indecente por quê, pastor? 2 Crônicas 7:16. Diz assim a palavra do Senhor:
Porque agora escolhi, isso Deus falando para o povo, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O lugar da adoração que Deus escolheu era no sul. A promessa de Deus para abençoar o povo era no sul. O templo que Deus colocou para Salomão construir era no sul. E a proposta de Jeroboão era no norte. O medo de Jeroboão fez com que ele colocasse alternativas na vontade do Senhor. A proposta de Jeroboão era indecente, porque ia de encontro àquilo que Deus havia determinado. Sabe qual é o problema também desse texto, irmão? É que o povo aceitou a proposta de Jeroboão. O povo deixou de ir para o sul porque era trabalhoso e passou a adorar no norte, sabendo que Deus não estava concordando com aquilo. É justamente nesse texto, em cima desse recorte, que eu queria trabalhar com você nessa noite, e Deus vai falar contigo nessa noite. Somos, muitas vezes, adoradores por conveniência. Muitas vezes nós queremos um tipo de adoração que não exige de nós esforço. Muitas vezes nós queremos nos colocar diante do Senhor como seus adoradores, mas nós estamos mensurando o tamanho do trabalho. Muitas vezes nós queremos ser candidatos a adoradores, mas nós estamos olhando para as dificuldades para adorar esse Deus. Somos adoradores por conveniência. Somos adoradores por conveniência. A proposta de Jeroboão era, no mínimo, indecente. Fazemos um estranhamento com o filme, mas aceitamos aquilo que Jeroboão propôs há muito tempo. Sabe por que muitas vezes nós nos colocamos na condição de adoradores por conveniência? Porque nós somos adoradores que buscam facilidade. Era trabalhoso e Jeroboão sabia que isso ia seduzir o povo. É trabalhoso ir para o norte, dá muito trabalho, fiquem aqui, porque aqui eu tenho altares para vocês adorarem. Muitas vezes, queridos, nós estamos buscando a facilidade, muitas vezes nós estamos buscando o comodismo, muitas vezes nós estamos querendo adorar a Deus da nossa forma e não da forma que Deus deseja ser adorado. E é interessante que Jeroboão, ele passa os pés pelas mãos, porque se a gente voltar no texto do capítulo 11, no versículo 38, Jeroboão, ele tinha uma promessa de bênção para a vida dele, e muitas vezes, na nossa ânsia de buscar as facilidades, nós desprezamos as promessas de bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Querido, se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Se Deus falou no teu coração que Deus vai te abençoar, Ele vai cumprir. Se Deus falou no teu coração que Ele será contigo, Ele será contigo. Sabe por quê? Porque Deus é justo, fiel e verdadeiro para cumprir a sua promessa. Deus foi justo, fiel e verdadeiro para mandar o seu filho. Quando você estava perdido dos seus pecados, Deus entregou o seu filho para morrer por você. Então Deus cumpre as promessas dele na tua vida. O grande problema, querido, é que nós estamos buscando a adoração por conveniência. Muitas vezes, a nossa conveniência ela é movida pelo nosso medo. Tudo que Jeroboão tinha que fazer era obedecer. Tudo. Deus disse, olha, se você andar nos meus mandamentos, se você cumprir os meus estatutos, se você fizer como Davi fez, eu edificarei uma casa forte na tua vida. Tudo que Jeroboão tinha que fazer era obedecer. Mas esse é o grande problema na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Nós queremos uma vida onde não é necessário obedecer a ninguém. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade extremamente irresponsável. Você manda na sua vida, você faz o que você quer, na hora que você quer. Nós temos uma sociedade que toca fogo em índios, nós temos uma sociedade que incendeia mendigos, porque é uma sociedade irresponsável que não presta satisfação da sua vida a ninguém. E aí quando a gente mergulha com essa sociedade para a esfera espiritual, é uma sociedade rebelde, não quer ouvir aquilo que Deus fala, porque você manda na sua vida. E aí nos tornamos cada vez mais adoradores por conveniência. Cantamos na igreja, levantamos as nossas mãos, voamos, adoramos, dançamos, rodamos, fazemos descer fogo do céu, mas somos adoradores por conveniência. Adoramos quando tudo está bem,
quando algo está mal, nós desistimos de adorar. Nós paramos. O medo e a insegurança nos tiram do foco. A promessa de Jeroboão: obedeça os meus estatutos. Mas o medo de Jeroboão fez com que Jeroboão esquecesse da promessa de Deus para a sua vida. Muitas vezes, querido, muitos dos que estão me ouvindo nessa noite perderam ou desprezaram as promessas do Senhor, porque olharam para as circunstâncias. Quem está no centro da vontade de Deus se torna indiferente às circunstâncias. Problemas vêm, dificuldades vêm, mas elas não nos abalam, porque nós temos certeza que o Deus o qual nós servimos é o Deus justo, fiel e verdadeiro para cumprir as promessas dele na nossa vida. Provérbios 3:26 diz o seguinte: porque o Senhor será a tua segurança. Não adianta colocar a tua esperança em coisas que não te garantem resultado. Eu estava lendo uma vez um livro de Caio Fábio, chamado A Guerra contra a Esperança, alguma coisa assim, faz muito tempo que eu li. Ele está baseado em João 5, a partir do versículo 1. E ele coloca algo fantástico sobre esperança. E ele vai dizer que esperar é se rebelar contra um estado de desgraça. O grande problema é que muitas vezes, diante da presença ou na iminência da desgraça, nós entramos no desespero. E quando nós entramos no desespero, nós buscamos as conveniências. Quais são? As coisas que facilitam a minha vida. Nós somos cristãos, e aí a gente pega o jargão do brasileiro, que o brasileiro gosta de dar um jeitinho em tudo. Nós estamos cada vez mais nos tornando cristãos brasileiros. Nós damos jeitinhos espirituais para ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus é soberano. Deus quer que você o obedeça. Simplesmente isso. Muitas vezes, queridos, movidos pelas conveniências, buscamos a facilidade. E nessa busca intensa, incessante pela facilidade, nós fazemos também o que Jeroboão fez. Nós construímos bezerros de ouro na nossa vida, porque isso facilita. A adoração, quando você tem um instrumento palpável, parece que ela fortalece a sua fé. Nós somos cristãos que adoramos por símbolos. E aí, diante das dificuldades, diante do jeitinho que nós queremos dar, buscando as facilidades diante dos problemas, nós construímos bezerros de ouro. Quando Jeroboão se sentiu acuado, quando Jeroboão sentiu a pressão, a iminência do povo se rebelar contra ele, a primeira coisa que ele diz: olha, eu vou construir 2 bezerros, vou colocar em 2 lugares, um em Dan, outro em Betel. O povo vai ter estrutura para adoração, o povo vai ter um local para adoração, e o povo terá algo que eles poderão ver. Parece a história de Êxodo 32, quando Moisés subiu para orar. Quando o povo percebeu que Moisés não descia, disseram: olha, Arão, Moisés está morto e a gente está perdido, a gente não tem mais o que fazer, porque nós saímos do deserto e quem sabe o caminho é Moisés. Deus fala com ele e ele nos guia, e agora? Aí Arão disse: meu Deus, e agora? Pressionaram Arão, retiraram os pingentes, que Deus pegou esse material do Egito para a construção do altar, pegaram um pingente e construíram um bezerro de ouro também. E disseram: esse é o Deus que nos tirou do Egito e é o Deus que vai fazer nos voltar. O povo, diante da dificuldade, buscando as conveniências, queria voltar para o cativeiro. Querido, já percebeu que isso ocorre todos os dias na sua vida? Quando você está adorando a Deus no bem bom, é fantástico, é maravilhoso, mas quando as dificuldades apertam, a primeira impressão, a primeira ideia que você tem é voltar para o seu cativeiro, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem um encontro com Cristo, você é liberto, mas a partir do momento que você recua, você volta ao estágio de escravidão. E já percebeu que isso ocorre na sua vida diuturnamente? Primeira dificuldade: o sonho do adorador é se tornar escravo. Quando eu não era crente, a coisa era melhor. Quantos de vocês já disseram isso? Olha, parece que quando a gente se converte, a situação piora. Querido, quer voltar para o Egito? Volte. Mas Deus tem um céu para você. Diante das dificuldades e pela busca incessante que nós temos pela conveniência e pela facilidade, nós construímos bezerros de ouro. E são esses bezerros de ouro que Deus nos incomoda para retirar do altar.
Porque o bezerro de ouro ele foi colocado exatamente no altar do Senhor. Mesmo não sendo um altar autorizado, mas a ideia de Jeroboão era a construção de um altar do Senhor. E ele coloca 2 bezerros de ouro no altar do Senhor para que o povo sacrificasse lá. E Jeroboão, ele estava tão angustiado e perdeu tanto foco, que o texto também diz que os sacerdotes sairiam da tribo de Levi, que ficavam no sul. E aí Jeroboão se achou o cara e disse: a partir de agora eu vou pegar da classe mais baixa do povo, vou constituir sacerdote. Aí Jeroboão passa a consagrar sacerdote, faz uma festa paralela à festa que Deus havia ordenado para que ocorra no sul, porque Jeroboão estava com medo. O medo fez com que Jeroboão perdesse o foco. Muitas vezes, querido, o medo tira você do foco. Medo de servir a Deus, medo de perder os amigos, medo de perder a família, medo de perder tudo que você tem, querido. Não adianta ganhar tudo e perder a sua vida, ou perder a sua salvação. Deus é contigo e nada te falta. O salmista diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se os teus amigos não te aceitam com uma vida nova na presença de Deus, porque não eram teus amigos, não prestam para você. E a gente vive mergulhado em mentiras. A gente vive mergulhado em situações que a gente cria, ou que o diabo cria e a gente aceita. A gente vive até uma divisão. A gente estava vendo isso num vídeo do pastor Carlito Paz. Como é que a gente pode dividir? A gente vive isso. A gente divide o seguinte: primeiro Deus, segundo família, depois igreja. A gente às vezes não tem essa... Como é que a gente pode dividir? A sua família só é abençoada se Deus estiver nela. A sua igreja é abençoada se Deus estiver nela. Deus participa de tudo. Como é que você consegue dividir? Primeiro família, primeiro Deus, segundo família, depois igreja. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos inclinados, ou fugiu a palavra agora, nós somos inclinados, nós temos uma certa tendência a construir bezerros de ouro. A gente vai fazendo divisão. Isso aqui é um bezerro para isso, um bezerro para a família, um bezerro para Deus, um bezerro para a igreja, um bezerro para o trabalho, um bezerro para o amigo. Somos adoradores por conveniência. Um bezerro para cada coisa. Quando nós nos tornamos adoradores por conveniência, também nos tornamos construtores de bezerros. E alguns bezerros precisam ser tirados do altar do Senhor. Como, por exemplo, o nosso eu. Era o problema de Jeroboão. O bezerro de Jeroboão principal é porque Jeroboão era uma pessoa centrada no seu próprio eu. Ele fazia o que queria, ele mandava, ele consagrou sacerdotes, ele instituiu festas que Deus não havia autorizado, e essas festas dele concorrem com as festas que o Senhor havia instituído em Judá. E esse texto ele tem tanta importância para a vida do cristão, que esse texto ele começa em 1 Reis 7, como nós lemos, e ele vai passar lá em João 4, 20. Quando Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, a mulher diz: como pode, sendo tu judeu, falar comigo ou me pedir água, sendo eu samaritano? Sabe o que a mulher estava dizendo? Jeroboão dividiu os 2 reinos no passado. Existe o reino do norte, com capital em Samaria, existe o reino do sul, com capital em Jerusalém. Você, Jesus, é judeu e eu sou samaritana, não existe acordo entre os nossos povos. Aí Jesus disse para ela o seguinte: olha, você não sabe com quem você fala, porque a minha mãe, quando me concebeu, estava em Samaria. Maria tem o aviso que estava grávida de Jesus no norte. Mas aí o texto vai dizer que havia um censo e era necessário que a família se deslocasse para o sul, porque havia uma contagem na cidade. É por isso que eles saem peregrinando até o sul, e Jesus nasce no sul. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Querida, minha filha, o meu Deus me colocou nesse mundo para unificar o seu reino. Não existe norte e sul diante de Deus, existe povo de Deus, não existe bezerro de ouro, existe o Deus da adoração completa. E aqueles que o adoram, o Pai está procurando, são aqueles que adoram em espírito e adoram em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo também para ela? Adore em espírito, esvaziando o seu eu, porque você não é ninguém. Não existe samaritano, não existe judeu. Você não é ninguém, mas existe um Deus que precisa ser adorado em espírito. E também precisa ser adorado de verdade, porque quando você se entende como ninguém, você começa a olhar para o céu e perceber que existe um Deus que teve misericórdia de você.
Era isso que Jesus queria dizer para aquela mulher. Existe um Deus que, sabendo que você não é ninguém, que não tem ninguém por você, Ele tem misericórdia de você. O problema é que o povo não queria entender dessa forma. O povo queria entender pelas conveniências. O povo queria adorar pelas conveniências, pelas facilidades. O povo queria o bezerro e não o Deus da adoração. E é interessante como essa história se repete nos dias de hoje. Nós queremos bezerros de ouro e não queremos o Deus da adoração. Nós queremos facilidades. Se o sermão está bom, amém, o pastor pode pregar a noite toda. Se não, eu vou embora. Se o louvor não for bom, eu vou embora. Se olhar com cara feia para mim, eu não fico na igreja. Querido, Deus quer os seus adoradores, e esses adoradores precisam adorar em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. O que você precisa é entender que você não é nada, mas que Deus, movido pela sua misericórdia, te amou tanto que foi capaz de dar o seu filho para morrer por você. Somos adoradores por conveniência. Somos construtores de bezerros de ouro. Quantas vezes, quantas pessoas passaram por essa igreja conduzindo seus ministérios, mas o medo, o problema, a dificuldade fez com que você se afastasse de Deus, construísse o seu bezerro e ficasse lá no seu canto, adorando da sua forma. Deus quer você quebrantar diante dele e não adorando da sua forma. Quantas pessoas estão hoje perdidas e frequentaram as igrejas, mas decidiram seguir para adorar a Deus do seu jeito, com o seu bezerrinho de ouro. Quantas pessoas estão aqui me ouvindo nesse momento, na internet, aqui na sala ao lado, você que está me ouvindo, quantos bezerros de ouro você tem construído na sua vida? Quando algo está bem, fantástico, Deus é lindo, mas quando algo está mal, você constrói o seu bezerro e se isola para se colocar no centro da sua própria vontade. Um outro bezerro, querido, é o bezerro da falta de fé. Eu já falei e vou repetir. Tudo que Jeroboão precisava era confiar no Senhor, obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus havia determinado. Existe um povo, uns jovens que fazem diferente. Quando a gente vai lá para Daniel 3, a gente vai perceber que havia Sadraque, Mesaque e Abdenego. E mesmo diante da fornalha, esses jovens transmitiram uma mensagem fantástica. O rei disse: olha, eu vou aumentar a temperatura da fornalha, eu vou lançar vocês três, vocês vão morrer. E eles olharam para o rei disse: vou dar uma chance, eu vou tocar a trombeta de novo. Se vocês não se ajoelharem e adorarem ao Deus que eu mandei construir, vocês vão para a fornalha. E eles disseram o seguinte: olha, se quiser nos jogar na fornalha, nos jogue. O nosso Deus vai nos livrar da fornalha. O seu glória a Deus vai ser mais forte agora. Eles disseram o seguinte: porém, mesmo que Deus não nos livre, nós não nos curvaremos diante do teu Deus e continuaremos adorando o Deus da nossa salvação.